I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that. Bom dia, gente, começando mais um vlog aqui pro canal. E esse vlog vai ser do dia todo apenas, então só vai ter um dia nesse vlog. E é porque eu decidi começar a ler o livro Olhos d'Água, que é um livro muito fino e eu tenho certeza que eu vou conseguir ler ele num dia só. Então eu decidi começar esse vlog porque é um livro, só que eu não sei nada sobre a história dele. Eu sei que é um livro que todo mundo fala bem e que todo mundo chora. E daí eu acho que eu vou chorar também. Quero aparecer chorando no vlog? Não quero. Mas não sei o que vai acontecer aqui. Então vou começar o vlog deste livro aqui, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E esse livro aqui é um livro muito especial, porque eu ganhei ele de um inscrito, que é o Daniel. Então muito obrigada, Dan. Vamos lá, gente. Esse livro, ele tem 114 páginas e eu tenho certeza que eu vou conseguir ler ele em um dia só. Hoje eu vou fazer live, então provavelmente eu vou ler ele durante a live. E aí, durante o meu processo de avanço, eu vou atualizando este vlog aqui pra vocês saberem o que eu tô achando, se eu já estou chorando, né, se eu já estou em prantos. Agora são 20 para as 9 da manhã e eu vou tomar café, porque eu ainda não tomei. Eu só levantei, escovei meus dentes. Vou tomar café agora, hoje é dia 28 de fevereiro. É segunda de carnaval e minha mãe não foi trabalhar, então ela tá aqui em casa, então vou tomar café com ela agora. Já em seguida eu vou ir pra live do Joy, porque eu vi que ele abriu live, e aí eu vou ler um pouquinho na live dele. A minha live é só de tarde, então 2 horas tem live lá na Roxinha. Se você não me segue, inclusive, eu faço lives de foco lá na Roxinha pra você trabalhar, estudar, ler, fazer o que você quiser comigo durante um período de 40 minutos. Enfim, gente, é isso. Eu volto quando eu começar a ler esse livro. Quando eu estiver na página 30, mais ou menos, eu volto pra atualizar vocês sobre o que eu estou achando de Olhos d'Água, que eu vou começar daqui a pouco. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a... Oi, gente, vou aproveitar que eu vou começar uma live agora e tô aproveitando que o meu OBS ele está atualizando, né, neste momento. Ele decidiu que ele quer atualizar antes de começar a live. Daí venho comentar então com vocês, antes de entrar na live, o que eu estou achando sobre Olhos d'Água, né, que é o livro do nosso vlog aí. E, gente, eu estou na página 43 e eu li 4 contos, né, e nesses contos, 2 deles eu chorei. Tipo, não chorei de soluçar, mas meus olhos deram umas lacrimejadas e algumas lágrimas rolaram. E agora eu posso dizer que é muito difícil você começar a ler Conceição Evaristo sem saber nada sobre as obras dela, porque, de fato, eu nunca tinha lido Conceição e agora está tendo essa experiência. Eu não sei se eu vou ter psicológico pra ler outras coisas dessa mulher, porque é muito difícil que ela coloca aqui, né, nesse livro. Quando comecei esse vlog, eu falei pra vocês que eu não sabia do que se tratava, né, mas aqui é um livro de contos, então a gente vai ter os contos aí da Conceição. E, gente, são contos, assim, de extrema dor, porque ela vai contar a vida de pessoas negras, de pessoas que precisam de um sustento, sabe? De pessoas que fazem coisas erradas. Mas, às vezes, essas coisas erradas são necessárias essas pessoas fazerem pra conseguir sobreviver, sabe? E, no final, o desfecho de tudo é muito doloroso, é muito cruel. Inclusive, teve um conto aqui que se chama Maria, que eu fiquei em choque, eu fiquei... Meu Deus do céu, o que eu faria nessa situação? Eu defenderia, eu ia seguir junto com o pessoal. Eu não posso falar muito porque são contos muito curtos e eu não quero estragar a experiência de ninguém lendo esse livro. Gente, tá mexendo muito comigo. Eu sinto que pode se tornar um favoritado do ano. Esse ano eu já favoritei um livro, que foi Clarice Lispector, né, A Hora da Estrela. Na verdade, eu refavoritei, né, porque ele já era um favorito. Mas, enfim, como eu reli ele esse ano, eu refavoritei. E eu sinto que esse livro aqui tem grandes chances de se tornar um favoritado de 2022. Inclusive, Daniel, obrigada por isso. Frame into a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm
Bom, gente, estou aqui no meio da live e agora são 5h15 da tarde. Eu cheguei na página 78 de Olhos d'Água. E, gente, não tá sendo uma história fácil, não tá sendo um livro fácil. Confesso que até agora eu não chorei e ficar em prantos, mas teve um conto que eu não sei qual é o nome dele, peraí. Conto Luamanda. Teve o conto também Quantos Filhos Natalina Teve. Zaita Esqueceu de Guardar os Seus Brinquedos também. Foi um conto muito doloroso pra mim, porque esse conto da Zaita, no caso, vai se tratar sobre uma criança que mora numa periferia, né, no meio de uma comunidade. Ela sai pra procurar a irmã dela, porque ela não tá encontrando a irmã dela pela casa onde ela mora. E daí, ela sai pra procurar a irmã na favela, né, na comunidade. E daí tem um tiroteio no meio dessa procura dela pela irmã. Acontece um negócio e aí eu fiquei tipo, mano do céu. É uma realidade que está sempre muito presente nas comunidades. A gente vê várias crianças, pessoas, né, não só crianças, mas várias pessoas que moram em comunidade morrerem, né, perderem a vida por conta de tiroteios, de bala perdida. E é uma realidade muito triste. Eu confesso que pra mim essa é uma realidade muito distante. E saber que isso acontece, sabe, diariamente com várias pessoas, que várias famílias perdem, crianças, parentes, por conta de bala perdida, é algo muito doloroso, sabe? E saber que a gente não consegue mudar essa realidade, porque a polícia é falha, porque o mundo é falho, porque as pessoas são falhas, porque as pessoas são cruéis, porque as pessoas estão em busca de poder, porque as pessoas querem dinheiro. Não é uma coisa fácil de você ler, não é uma coisa fácil de você aceitar. Principalmente pra mim, no caso que eu me sinto tão distante dessa realidade, sabe? É uma coisa muito difícil, porque eu queria muito mudar isso e eu não consigo. Eu não sei como mudar isso, eu não sei nem se eu tenho o direito de fala sobre esse assunto, sabe? O livro vai tratar também sobre abuso sexual, então a gente tem vários contos aqui que relatam violência sexual contra mulheres. A gente também vai ter relacionamento abusivo dentro do livro. Então, a gente tem muito assunto pesado. É um livro de contos super curtos, mas que abordam assuntos muito pesados. E a Conceição, ela sabe como abordar esses assuntos de uma forma muito sucinta, sabe? Ela não fica rodeando sobre o assunto, ela não fica romantizando sobre esses assuntos. Ela simplesmente escreve aquilo e joga na sua cara, sabe? Uma realidade muito cruel, que é violência doméstica, abuso sexual, tiroteio nas favelas, a vida das mulheres negras, como é você viver com um bandido, sabe? Ser apaixonada por um bandido. A gente também tem muito disso aqui. E assim, é um livro que tá sendo tiro, porrada e bomba. É um livro que tá sendo bem visceral, sabe? Bem cruel. Mas eu acredito que essas histórias, elas precisam ser contadas, porque, como eu tava falando aqui na live, são assuntos extremamente complicados e que às vezes a gente esquece que esses assuntos existem, que essas temáticas existem, que esses assuntos precisam ser abordados, que esses assuntos precisam ser conversados. E a gente precisa mudar, sabe? Pelo menos tentar mudar isso, porque é muito difícil aceitar. Eu não aceito, mas ao mesmo tempo que eu não aceito, eu não consigo mudar essa realidade, sabe? E pensar nisso é muito cruel. Enfim, gente, não tá sendo um livro fácil, mas eu tô gostando muito de fazer a leitura desse livro e continuo achando que tem grandes chances de ser um livro favoritado. Falta 20 minutos pro sprint acabar e eu vou continuar lendo aqui Olhos d'Água. Eu espero terminar até a noite e daí eu volto pra comentar com vocês sobre o que eu achei, se foi favoritado ou não, quantas estrelas eu dei e conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse livro que tá sendo incrível de ler. Inclusive, já recomendo. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go.
Oi, gente! Hoje é o dia seguinte do dia que eu comecei a ler Olhos d'Água. Eu terminei de ler Olhos d'Água no mesmo dia, né, que esse livro aqui. Porém, eu não voltei pra comentar com vocês o que eu achei do livro no geral. Estou aqui com o meu cafezinho, porque 8 horas da manhã, gente, o pessoal já tá com as músicas altas. E hoje é domingo, né? Eu comecei o vlog num sábado, fiz live, li durante a live e hoje é domingo de manhã e eu vim então comentar com vocês o que eu achei em relação a Olhos d'Água, né? Acabei de acordar, estou com essa cara de sono. Esse livro aqui é um dos livros mais difíceis que eu já li em toda a minha vida, porque ele vai tratar sobre assuntos muito importantes, ele vai falar sobre relacionamento abusivo, sobre cárcere privado, ele vai falar sobre furto, ele vai falar sobre comunidade no geral, a favela no geral. Ele vai falar sobre racismo, ele vai falar sobre linchamento, ele vai falar sobre estupro principalmente. E esse livro aqui, ele liga muito a questão da vida e da morte, sabe? A gente sabe que a gente nasceu e a única certeza que a gente tem dessa vida, que todos nós temos dessa vida, é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, a gente não sabe onde, mas a nossa única certeza é que um dia a gente vai morrer, porque afinal de contas todo mundo morre, ninguém é imortal e ninguém ainda achou a fórmula pra viver pra sempre. Então essa é a única certeza que a gente tem da vida, é que um dia a gente vai morrer. E a Conceição Evaristo, ela mostra isso pra gente nesse livro aqui, né? Então, pra quem não sabe, esse daqui é um livro de contos, né? Aqui a gente vai ter 15 contos reunidos da Conceição Evaristo. E nesses 15 contos, eu diria que nenhum deles é muito fácil de ser lido. Um livro muito pesado em vários aspectos. Todo conto da Conceição Evaristo, ela vai tratar sobre um assunto que a gente provavelmente não comenta, sabe, na nossa sociedade. Principalmente porque aqui a Conceição Evaristo, ela aborda nas obras dela, nos contos dela, coisas que acontecem com muita frequência com pessoas pretas. Então são coisas fora da nossa realidade de brancos, né, cis, héteros, enfim. E esse livro aqui foi um livro muito fora da minha zona de conforto, sabe? Foi um livro muito fora da minha curva, porque eu sou uma pessoa branca e eu não vivo esse tipo de realidade que a Evaristo coloca aqui. Então, pra mim, ler esse tipo de coisa e pensar que isso acontece todo dia com muitas pessoas, foi muito difícil de encarar, sabe? Essa realidade que ela me mostrou, que ela jogou na minha cara, literalmente. A gente que é branco, a gente sabe que coisas ruins acontecem com pessoas pretas, só que a gente não tem o que fazer, ou a gente não sabe o que fazer, ou a gente não quer fazer nada, porque é mais cômodo não fazer nada. Então, quando a Evaristo joga isso na nossa cara, é uma coisa muito difícil de você abrir os olhos e pensar, putz, todo dia isso acontece com alguém preto e eu não faço nada, sabe? Eu simplesmente sigo a minha vida como se tudo estivesse perfeito. Isso foi o que me pegou nesse livro, porque realmente são coisas muito pesadas. Só que são coisas pesadas, mas são coisas muito necessárias, que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? De fato, e não só se emocionar, chorar e falar, ai, nossa, que lindo, me emocionei, vou dar 5 estrelas pro livro, vou favoritar e seguir a vida como se você nunca tivesse lido esse livro, sabe? Eu diria que não tem como você passar por esse livro aqui, passar por essa obra e não querer mudar algumas coisas, sabe? Então, a vontade é de mudar algumas coisas e aí a gente tem que ter, então, a coragem, né? Dar a cara a tapa ali pra fazer com que essas mudanças aconteçam, pelo menos próximos aos locais onde você circula. Eu chorei, tá, gente, com esse livro, sim. Eu chorei em 4 contos, se eu não tô enganada. Um dos contos que mexeu muito, muito comigo foi Maria, porque é sobre uma mulher que ela tá voltando do serviço, ela é uma empregada e ela sobe no ônibus e tem 2 assaltantes dentro desse ônibus e ela conhece um dos assaltantes porque um dos assaltantes é o pai do filho dela e daí esse cara senta do lado dela no ônibus e já quero chorar. E ele pergunta como é que tá o menino, ela responde e ela sabe que aquele ônibus vai ser assaltado, porque ela sabe que o pai do filho dela é um assaltante, né, é um criminoso. Eles não assaltam ela. E depois que eles saem do ônibus e pro ônibus seguir viagem, etc., acontece que um cara fala que ela conhecia os assaltantes e que ela não foi assaltada. E daí rola uma cena ali de linchamento. Isso mexeu muito comigo porque é uma pessoa que se envolveu com outra, sabe? Não sei se sabia no começo que o cara era um criminoso ou se não sabia, mas se envolveu com aquela pessoa e pelo fato de ter alguma relação com aquela pessoa, levou uma rasteira da vida muito pesada
E isso mexeu muito comigo, porque era uma empregada, sabe? Uma mulher que tinha 2 filhos e que tava voltando do serviço apenas. Isso acontece muito e é muito difícil da gente encarar essa realidade, sabe? E daí foi um conto que mexeu muito comigo, muito mesmo. Eu chorei horrores nesse conto, realmente foi uma coisa muito pesada pra mim de ler. E teve outros contos também que mexeram muito comigo. Gente, eu simplesmente amei essa experiência de leitura. Não vou chegar aqui e falar pra vocês, olha, leia assim, Olhos d'Água, é um livro muito, muito, muito bom. Ele é, de fato. Porém, eu não acho que esse livro é um livro pra todo mundo, sabe? Principalmente porque ele joga muitas coisas na nossa cara, muita verdade na nossa cara. E quando ele não te dá um tapa, ele tá te dando um soco. Então, você tem que ler com cuidado, sabe? Eu recomendo sim esse livro. Eu dei 4.5 estrelas ou 4.75 estrelas pra esse livro. Acabei não dando 5 porque eu me senti muito mal em alguns contos. Estragou um pouco a minha experiência, sabe? Não que eu tenha que não me sentir mal pra ter uma boa experiência com o livro, mas por ele ter tantos assuntos pesados, sabe? E nenhum aviso de gatilho, por exemplo, daí eu já tirei um pouquinho da pontuação ali do livro. E eu faço isso com todos os livros, tá? A maioria dos livros, na verdade, não tem aviso de gatilho, né? São raros os que tem. E daí eu sempre tiro um pouquinho da pontuação por conta disso, porque eu acho que se um livro tem gatilho, isso deve ser avisado e comentado no início do livro, já pra quem tem algum problema com esses assuntos que são gatilhos, não lerem o livro ou pelo menos já estarem cientes dos temas que esse livro aborda. Enfim, gente, foi um livro extremamente maravilhoso. Eu quero muito ler mais coisas da Conceição Evaristo, mas assim, eu confesso que eu tô com muito medo de pegar outro livro dessa mulher, porque eu tenho ciência de que vai ser outro soco no meu estômago, outro tapa na minha cara. Então, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou digerir um pouquinho mais dessa história, sabe? Porque é aquele tipo de livro que você pega e quando você olha pra ele, você relembra todas as coisas que você leu e você fica assim, ó, olhando pra parede e pensando em todos esses assuntos. Então é uma obra muito pesada, mas que trata assuntos muito necessários. A Conceição Evaristo tem uma escrita impecável, ela escreve de uma forma muito simples, então é muito fácil de você compreender o que ela quer te trazer, sabe? O que ela quer passar pra você. E eu gostei muito dessa experiência. Inclusive, muito obrigada, Daniel, por ter me dado esse livro, por ter me permitido ter essa experiência já, sabe? Porque era um livro que eu queria ler, mas eu sabia que eu ia ficar procrastinando. Então, assim, você ter me dado o livro foi um incentivo muito maior pra eu já ter lido o livro, sabe? Simplesmente deem uma chance pra Conceição Evaristo, deem uma chance pra Olhos d'Água. Porém, vá com cuidado, vá com calma, tá? Porque é um livro super pesado, que aborda assuntos super pesados, mas é um livro que vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você ler, você vai aprender com esse livro, você vai querer saber mais sobre as questões raciais, sobre as pessoas pretas, sobre a realidade em que elas vivem, sabe? Então isso é muito legal, eu recomendo demais Olhos d'Água pra vocês. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vlog aqui no dia seguinte, né? Era pra ser um vlog de um dia só, porém eu não consegui voltar pra comentar com vocês o que eu achei no final do livro em geral, porque, gente, eu terminei o livro e eu já queria, tipo assim, ou eu chorava, ou eu ficava olhando pra parede, pensando em tudo que eu tinha lido e, tipo, digerindo ainda tudo aquilo, sabe? Então, por isso que eu não voltei no mesmo dia, mas eu voltei no dia seguinte, e é isso que importa. E, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, espero que vocês leiam Olhos d'Água, espero que vocês deem uma chance pra Conceição Evaristo. Eu quero muito ler outras coisas dela. Inclusive, se você já leu outros livros da Conceição Evaristo, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu preciso de dicas aí de outros livros dessa mulher. Lembrando também que eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você tem alguns benefícios por apenas R$ 4,99. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo. Esse aqui é o Garoto do Vlog. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.